estar falando com vocês algumas coisas. Eu sempre vou pegar, falar para este grupo que está aqui, vou estar repetindo também mais adiante para as demais pessoas quando aparecerem. É o seguinte, eu recebi alguns feedbacks sobre o nosso estudo, de como ele está funcionando no Zoom, e eu recebi alguns feedbacks, alguns retornos que eu achei muito interessantes, algumas sugestões, e eu quero compartilhar isso com vocês, antes da gente entrar no estudo. Alguns dos feedbacks que eu recebi é a ideia de que a gente não tenha tópicos tão longos. Tópicos tão longos. Por exemplo, a gente teve o escatologia, que foi longo. Esse dos anjos também não é tão longo como escatologia, mas também demanda de um tempo para a gente estar falando. E aí eu resolvi fazer uma proposta para vocês. Eu sempre tenho conversado com o grupo, porque essa história de estudo bíblico pelo Zoom, para mim também é novo, né? Então é novo para todo mundo, está sendo novidade para a gente, e está sendo um aprendizado para mim também dar estudo bíblico pelo Zoom, porque eu estou acostumado, sempre tive acostumado a dar estudo bíblico na interatividade, né? Ouvindo, falando, com a Bíblia, abrindo a Bíblia, pedindo para o irmão ler, aquela coisa toda. Então, aqui a gente está tentando agir e aprender como fazer isso. Então, nada é definitivo, a gente está se modelando e se adequando àquilo que a gente tem feito e estamos aprendendo. Então, a minha sugestão, eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito, é de que, por exemplo, depois desse estudo dos anjos, eu vou dar uma série de estudos sobre vida cristã, só que procurando, em cada estudo, no máximo, sendo, por exemplo, em uma semana, acabar aquele tópico. Seria, por exemplo, se a gente pegar na terça-feira, a ideia é dar aquele estudo na terça-feira, ele do começo ao fim. Entendeu? Aquele tópico. Por exemplo, a corrida cristã. Eu botei só alguns temas aqui para vocês verem. Depravação humana, a origem do pecado, mordomia cristã, o reino de Deus, as alianças bíblicas, batismo. Então, a gente pegar esses tópicos e a gente dar o estudo, tipo, numa terça. No máximo, a gente dividir em 2 dias, terça e quinta, e naquela semana a gente encerrar esse estudo. Por quê? Porque aí a gente pode tornar mais dinâmico. E eu recebi também alguns feedbacks, algumas pessoas também falando sobre a possibilidade da gente tornar o estudo mais interativo. Eu acho isso legal. Então, a gente abrir um espaço... Aí agora eu vou ser sincero, eu também preciso de ideias de como fazê-lo, tá? Como a gente pode fazer esse estudo de uma forma onde haja uma participação maior de vocês e a gente possa estar se acrescentando nos comentários, nas opiniões, e a gente está interagindo de uma melhor maneira, né? Sem atrapalhar, mas não sei se a gente para em determinado momento, faz isso, ou se alguém faz um sinal e a gente interrompe em determinado momento para dar, põe aquela mãozinha, né? Não tem as mãozinhas aí que você pode botar. Então, a pessoa levanta a mãozinha aí e põe na tela, fica marcado, a gente para e abre para que a pessoa possa perguntar ou falar. O que vocês acham disso? Eu vou rapidamente abrir os microfones aí para o que vocês pensam sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? Vocês gostam da ideia? O que vocês pensam sobre isso? Pastor, posso compartilhar algumas coisas? Pode. Olha, ó, na minha parte, eu não achei longo, eu achei, na verdade, um grande aprendizado, porque, na verdade, se trata de estudo bíblico, e você também já citou, você não quer correr e passar por cima de coisas que deveriam ser ensinadas, deveriam ter falado, entendeu? Eu achei o período do estudo bíblico, para mim, excelente, estou aprendendo muito e continuo aprendendo. Eu acho que se fizer uma coisa meio que curto, talvez vai passar por coisas que, sabe, vai ser muito corrido, entendeu? Então, na minha parte, estou dizendo para mim, entendeu? Não sei Perfeito. como Não, pessoas exato. aqui. E também da participativa também, é complicado. Eu acho que por isso que realmente todo mundo tem que dar opinião para saber qual maneira de saber, quero falar alguma coisa, o que falar, senão aí pode se tornar sabe, um balbúrdio, na verdade. Entendeu? Essa é a Perfeito. minha opinião. Não, Marciano, é exatamente isso que a gente quer. Eu estou trazendo esse ponto aqui nesse início,
Exatamente porque para a gente planejar as coisas como vão acontecer. O que eu quero deixar claro é o seguinte: não que a gente não vá dar estudos, eu não quero passar por cima dos pontos nos estudos. O que eu faria é escolher assuntos que tenham tópicos mais curtos. Você entendeu? Não deixando de passar, mas, por exemplo, o assunto de anjos. Então, é um assunto que a gente tem que levar mais tempo, porque são muitas coisas para a gente ver. Então, a oração e jejum não foi um assunto curto, foi um assunto que a gente gastou algum tempo, mas não foi tão longo. Então, a gente não quer deixar de passar, e daí isso aí, com certeza, a qualidade do ensino é uma coisa que a gente não vai abrir mão. Mas muito boa a palavra, viu, Marciano? Valeu pelas dicas. E essa questão da interatividade, é por isso que eu estou perguntando, como? Eu não sei como. Eu não sei até onde também se torna produtivo isso. Então, agora vamos ouvir ali o Hudson. Fala, Hudson. Eu apoio o Marciano aí na questão do tempo. Às vezes a gente precisa debruçar um pouco mais sobre alguns assuntos, porque eles precisam de mais tempo. E vou dar uma sugestão com a questão da interatividade para a gente testar, né? Já que pode ser uma questão de teste, né? Eu acredito que o senhor possa delimitar um tempo de explanar o assunto, vamos supor 30 minutos, 35 minutos, e aí o restante do tempo abriria para perguntas, tendo o tempo da oração também, né? Que é praxe, né? É uma sugestão. A gente delimitar, por exemplo, 35 minutos de palavra, 40 minutos, abre 10 minutos para participação e mais 10 minutos para oração. Eu acho que também pode ser uma ideia. Vamos pensar sobre isso, Hudson. Eu gostei da ideia. Alguém mais queria falar? A Jaque. Fala, Jaque. Nós, particularmente, a gente gosta bastante do estudo. Para a gente é indiferente se é 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente gosta de se aprofundar realmente. Eu até iria sugerir, de repente, um tema, o surgimento da igreja, que eu sei que é um tema um pouquinho mais longo, então, para a gente, assim, é indiferente o tempo, né, que a gente vai estar estudando. Quanto à interatividade, eu também gostei da sugestão que o Hudson deu, de repente abrir uns 10 minutinhos aí, ou quem tiver dúvida, colocar no chat uma pergunta, que daí no final o senhor possa responder, enfim. Perfeito. Mais alguém quer falar? Eu acredito que essa questão do que o pessoal estava comentando, do tempo, vai como você falou, pastor, vai depender muito do tema, porque tem alguns temas que talvez vai precisar de 2, 3, 4 dias, né? Então, realmente, a gente tem que esmiuçar bem o tema para a gente poder entender, né? Só que acho interessante também, alguns temas, eles são mais curtos, né? Eles são temas mais rápidos, porque se a gente pensar na vida cristã, tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia que a gente pode explorar, né, à luz da palavra, que vai nos ajudar, né, nos nossos desafios, nas nossas circunstâncias, né, na vida, e são temas mais curtos, são temas que então, eu acho que a gente não precisa, né, definir, né, assim, não, tem que ser temas longos ou tem que ser temas curtos, mas assim, a gente meio que está mesclando, né? Está passando por várias situações, vários temas, porque tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia que a gente vai olhar na Bíblia, poxa vida, tem uma orientação na palavra, a palavra fala sobre isso. E isso vai nos ajudar e vai enriquecer, né? E a questão da interatividade, eu acho que realmente é necessário. Eu acho que a gente precisa ter a oportunidade de estar conversando e discutindo. Assim, acho que o pastor teve uma experiência com a gente no nosso grupo lá da família, né? E a gente faz assim, nós falamos normalmente 20, 30 minutos, né? Alguém vai compartilhar o assunto nesse tempo e depois a gente vai acrescentando, né? Porque sempre tem coisas que a gente acrescenta que, às vezes, quem está preparando o estudo, às vezes, de repente, não cita um ponto, às vezes um outro, e a gente já conversou sobre isso, né? A palavra é tão rica que, às vezes, a gente mesmo lê 2, 3, 4 vezes e vê coisas diferentes, né? Então, o pastor vai trazer um tema. Tem coisa que talvez eu vou ver, que ele não viu, que o Hudson vê e eu não vi, o Marciano, a Jaque,
as outras pessoas, né? Então, eu acho interessante realmente ter a interatividade. Logicamente que a gente precisa pensar numa maneira disso acontecer sem prejudicar o nosso estudo, né? Que aí isso aí vai ser uma questão de, sei lá, tentativas, né? Não, perfeito. Não, a questão de acrescentar é exatamente isso que eu sempre penso o estudo. O estudo não é uma pessoa falando, somos nós nos edificando. A gente compartilha a palavra e recebe a experiência de todo mundo. Né? Baseado naquilo que está sendo falado, cada um de nós temos uma vivência, tem, às vezes, um testemunho, algo que aconteceu baseado naquilo, e isso acrescenta a todos nós. Então, a gente sempre sai enriquecido com aquilo que os outros trazem para a gente. E a ideia é exatamente essa. Ninguém, irmãos, ninguém é igreja sozinho, nós somos igreja juntos, nós somos corpo exatamente por isso, para um edificar o outro, um ajudar o outro, um completar o outro. Né? Então, essa é a ideia. Thelma, quer falar alguma coisa? Não. É porque o microfone está aberto, por isso que eu Não, pensei. eu queria, mas aí eles já falaram, questão do tempo, né, dos estudos, igual você falou, reduzir o tempo dos estudos, mas tem assuntos que vai ter que ser maior, porque senão vai passar muito por cima. Eu não quero dar de uma forma superficial aquilo que precisa ser dado. Então, eu tenho por costume não correr. Eu estou falando isso porque eu recebi esses feedbacks e eu falei assim, bem, eu vou estar compartilhando. E eu penso sempre o seguinte, gente, eu gosto muito dessa interação, é exatamente isso que é o grupo. O grupo somos nós que estamos aqui. Então, não é uma decisão que parte aqui, vou fazer desse jeito, não. Vamos conversar e fazer o que é melhor para nós. E eu penso sempre no seguinte, são as pessoas que fazem parte do grupo é quem tem que opinar. Somos nós que estamos rotineiramente fazendo parte do estudo bíblico, quem temos que dizer como é que ele vai funcionar. Porque, né, eu tenho aquela ideia, eu não posso fazer pensando nas pessoas que nunca estão aqui. Vocês entendem isso, né? Eu não posso fazer o estudo para quem não vem. Eu não vou por causa... Não. Quem está aqui tem total liberdade de dizer como quer, como é que vai funcionar, sugerir. A gente está sempre aberto para isso. E ninguém aqui, como a gente fala, ninguém é dono da verdade, ninguém não há um autoritarismo. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que já deu para a gente pegar algumas ideias. Vamos, então, trabalhar em cima disso. Tá certo? Essa ideia da interatividade acabamos de ter nesse estudo de hoje. Aí, deu certo. Aí, isso. Abrimos um espaço para um tema e conversamos sobre eles, onde cada um pôde opinar, né? E a gente dividir isso aí. Então, vamos lá. Vamos, então, voltar para o nosso estudo. Nádia, desculpa, viu, Nádia? Você entrou no grupo logo no dia em que a gente não entrou logo no estudo e a gente foi conversar sobre isso. Tá? Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Vamos tocar adiante aqui. Vamos lá para o assunto de anjos. Irmãos, falando sobre anjos, nós temos conversado nesse período agora sobre a classificação de anjos daqueles que nós chamamos de anjos bons. Os anjos bons. Então, quando a gente fala anjos bons, nós temos os anjos bons e os anjos caídos. Então, os anjos bons. Então, quais os nomes desses anjos, dessa classificação de anjos que nós temos? Nós temos, então, a primeira delas que nós vimos, que a Bíblia chama de anjos. Anjos. E nós temos um nome de um anjo que é constante na Bíblia, aquele anjo mensageiro que o nome é Gabriel. Então, nós temos Gabriel, é o único nome de anjo mencionado, na categoria anjo. Nós não temos outro anjo mencionado ali. Nós temos o anjo Gabriel. Qual é o outro anjo, ou o outro nome de um ser angelical que nós temos do bem? Nós temos o nome de Miguel. Mas antes de falarmos de Miguel, nós temos a ideia seguinte, nós falamos sobre anjos e falamos também sobre os querubins. Lembra que nós falamos sobre isso? Os querubins. Os querubins, eles têm uma referência maior na Bíblia. A gente ouve falar anjo, a gente vai ver na Bíblia toda. O termo querubins, essa classificação de querubins, nós vamos encontrar lá em Êxodo, falando sobre a arca, né? A gente já falou um pouco sobre isso, a arca que representava a presença de Deus,
que os querubins ficavam com as asas voltadas um para o outro, seres alados de ouro, aquela coisa toda. Nós falamos até sobre essa questão da presença da arca, né? Hoje o pessoal ainda carrega a arca, tem igreja que está levando a arca, que está carregando a arca, tocando na arca, como se isso fosse algo sagrado, algo místico, e, na verdade, não é. Isso não passa... A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque a gente começa a trazer a idolatria para dentro da igreja nessas coisas, quando a gente faz representações de coisas e começa a atribuir a isso uma ação divina, um poder sobrenatural, isso é uma forma de idolatria, isso é uma forma de divinizar aquilo que é humano. Isso não pode acontecer. Isso não existe, essa questão. Tá certo? Então, nós já falamos sobre os querubins. E nós paramos exatamente iniciando falando sobre a questão dos arcanjos. Arcanjos. E agora é que entra. Nós só temos 2 menções na Bíblia sobre arcanjos. Olha como é que a Bíblia é em relação a essas categorias de anjos. Anjos, a gente ouve bastante. Serafins, querubins, a gente vai ter algumas referências. Arcanjos, a gente tem 2 referências. Uma em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, onde usa o termo arcanjo. E outra em Judas 9. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, diz aqui o seguinte, que dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta. Não diz aqui que o arcanjo é que vai trocar a trombeta, mas a ordem vai ser dada pelo arcanjo para que a trombeta seja tocada. Que trombeta é essa? Nós já falamos sobre isso quando estudamos escatologia, com muita calma, com bastante tempo. Nós falamos sobre a questão do da trombeta ser a 7ª trombeta. Não existe outro lugar para a trombeta soar senão essa. E é no soar da última trombeta, da 7ª trombeta, que os mortos ressuscitarão. Qual mortos? Aqueles que morreram com Cristo. É chamada a primeira ressurreição. E Paulo fala, e nós, os vivos que ficamos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí nós subiremos e encontraremos com Cristo nos ares. Isso que é o arrebatamento. Biblicamente falando, esse é o arrebatamento. A palavra subir aos ares é parousia no grego. E o arrebatamento, esse termo parousia, ele nunca é usado para se fazer algo escondido ou oculto. O arrebatamento, nesse sentido de ser tirado e levado aos céus, vai ser algo visível. Todo olho verá. Todo olho verá. E toda boca confessará que Jesus é o Senhor. Então, amados, essa é a questão escatológica que nós já discutimos e já mostramos aqui. Mas nós temos a menção aqui em Tessalonicenses e temos em Judas. Judas, versículo 9. Por que a gente fala só Judas, versículo 9? Porque Judas não tem capítulos. Tem quem fala Judas, capítulo 1. Não, não existe capítulo em Judas. É apenas Judas, versículo, porque é um livro com versículos e não capítulos. Então, você não precisa botar o capítulo em Judas, você só põe o versículo. Tá? Então, Judas, versículo 9, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel... Opa, vamos parar aqui. Agora nós temos aqui dado nome a um arcanjo. Olha, em toda a Bíblia nós vamos ouvir esses 2 nomes apenas dados a esses seres angelicais. Gabriel, o anjo mensageiro, Miguel, o arcanjo. E nós vamos ver uma outra referência mais adiante, onde Miguel também ele é chamado de príncipe. Ele é chamado de príncipe. Mas ele é classificado como arcanjo. Então, Judas fala, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel,
quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. O Senhor o repreenda. Essa passagem de Judas, quando fala que o arcanjo Miguel brigou pela posse do corpo de Moisés e disse: o Senhor te repreenda, nós não temos este relato em todos os livros do Antigo Testamento, que a gente chama de veterotestamentário. Né? Nós não temos isso no Decálogo, nos 5 primeiros livros. As pessoas colocam isso como sendo um livro apócrifo, mas a maioria das pessoas, na verdade, não colocam como um livro apócrifo. Isso se dá por uma tradição oral, uma tradição de repetição oral da história. O judeu, você tem que lembrar que ele era muito comum ele transmitir oralmente a história que ele aprendia. Para vocês terem uma ideia de como isso era prática para eles, um menino judeu aos 12 anos tinha que saber os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Ele tinha que saber. Fazia parte do aprendizado dele. É por isso que eu fico muito injuriado quando alguém fala assim: Pedro não tinha conhecimento nenhum da palavra, foi só o Espírito que revelou. Não, ele só conhecia como bom judeu os 5 primeiros livros de cor. Só isso. Ele não era um estudioso tão profundo como Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel e se tornou um doutor da lei. Né? É outro nível. Mas o menino judeu... Por isso que Pedro, quando ele começa a pregar no primeiro sermão dele, ele discorre a história do judaísmo, ele discorre desde o cativeiro até Jesus. Você pode notar que ele faz essa passagem. Da mesma forma, Estevão. Na defesa de Estevão, ele também faz esse passeio bíblico que ele vai. E aí nós vemos Filipe, quando vai para o deserto pregar para o eunuco, a Bíblia fala, você entende o que lê? Ele pergunta para o eunuco fala assim, estava lendo Isaías, como que eu posso entender se não há quem me explique? Aí a Bíblia fala, e começando de Isaías até Jesus, Filipe esboçou para o eunuco o evangelho, a mensagem. Então, esses homens, eles conheciam a história bíblica de forma tal a narrar historicamente. Então, historicamente falando, o que Judas está dizendo aqui era uma tradição oral. Era uma tradição oral. Isso era tão forte entre os judeus, irmãos, que tem, na Segunda Guerra Mundial, com a morte dos judeus, tem até um filme sobre isso que é muito lindo, viu? Um filme sobre isso, com a morte dos judeus, para não se perder o nome daqueles que foram mortos durante o Holocausto, né? Durante ali naqueles campos de concentração, eles escolhiam pessoas, os rabinos, eles escolhiam pessoas onde eles cantavam o nome das pessoas e as famílias de quem morreu, para que não se perdesse essa história. Eles chegavam a cantar esses nomes durante 4 dias. Eles decoravam os nomes e botavam em forma de melodia para poder ter a condição, e eles iam recitando nomes e famílias. Então, as pessoas, quando elas queriam saber se alguém da família dela estava vivo ou morreu naquele campo de concentração, eles iam até aquelas pessoas que faziam isso e tinham determinadas épocas onde essa pessoa cantava o nome dos mortos. E aí a pessoa ficava atento para ver se algum parente dele foi citado ali. E muitos deles só souberam da morte dos parentes através dessa tradição oral de canto. Coisa linda, né? Muito, muito interessante a história quando a gente vê dessa forma. Então, por que eu estou contando isso? Por causa desse contexto que a gente tem aqui. Não está na Bíblia, mas existe um contexto, não está na Bíblia, assim, no Antigo Testamento, mas está na Bíblia, no Novo Testamento, e para nós é verdade. Ao contrário do que muitos estão ensinando por aí agora, né, Hudson? Que precisa reler a Bíblia e fazer uma nova interpretação, eu acredito no que a palavra de Deus diz. E uma coisa é verdade, Moisés morreu e ninguém sabe onde é o túmulo de Moisés.
Ninguém sabe onde o corpo de Moisés foi sepultado. Ele subiu ao monte e lá ele morreu. A Bíblia fala isso, mas não diz aonde ele foi enterrado. Abraão diz, Sara diz, Davi diz, todas essas pessoas dizem, mas Moisés, nós não temos o relato bíblico do lugar que ele foi enterrado. E por que isso? Por que essa briga pelo corpo de Moisés? Para que o corpo de Moisés não se tornasse um canal e uma ação de idolatria. Porque Moisés foi o maior legislador que os judeus tiveram em toda a sua história. Lembre-se, ele que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ele foi que pegou uma nação escravizada e tornou dessa nação escravizada, que não tinha as leis, que não tinha regras, vamos dizer, ele voltou regras e leis para toda uma nação. E o detalhe é que essas leis e regras que ele levou para o povo de Israel são as leis e regras que serviram de exemplo para todo o Ocidente. No Ocidente, nós, ocidentais, temos as nossas leis baseadas naquilo que Moisés colocou lá para o povo de Israel. É interessante isso, mas é verdade. Serviu de referencial para todos nós. Então, nós temos aqui a menção do arcanjo Miguel. Perfeito? E aí nós temos, então, o seguinte, ele é o único ser na Bíblia chamado de arcanjo. E a Bíblia fala também que esse arcanjo Miguel, ele tinha e ele tem anjos ao seu serviço. Ou seja, o que denota uma graduação, o que denota um certo poder de hierarquia. Ele comanda anjos. Ele é um arcanjo, então ele tem dentro dessa hierarquia angelical o comando sobre anjos. Apocalipse 12:7 diz assim: houve então uma guerra no céu. Que guerra foi essa? Do arcanjo Miguel contra Satanás. Miguel e seus anjos. Miguel e seus anjos, aqueles que estão sob o comando dele, lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Quem é o dragão? Aí nós vemos lá em Apocalipse, o dragão, o antigo dragão, o serpente, fala Satanás, o diabo. Então a Bíblia chama o dragão de Satanás. Quem foi que lutou contra o dragão, ou seja, contra Satanás e os anjos rebeldes? Diz a palavra de Deus que Miguel, o arcanjo Miguel e os seus comandados. Ele é quem cuidou dessa parte. Ele é quem lutou com isso. Ele também é chamado de príncipe do povo de Deus. Olha, essa questão, realmente, não dá para correr, né? Não dá para correr em assuntos assim. Porque quando a gente fala príncipe do reino de Deus, aí nós vamos entender o termo que Paulo usa lá em Efésios, e nós podemos usar, e vemos isso também acontecendo em Daniel, onde nós vamos ler agora. Principados. A gente não ouve falar principados e potestades, né? Existem principados, potestades, dominadores deste mundo. Nós vamos ver essa hierarquia espiritual acontecendo também, mas nós temos, então, a Bíblia falando que Miguel, ele é o príncipe do povo de Deus. Ou seja, o povo de Israel, o lugar onde o povo de Israel estava, era o principado de Miguel. Era o lugar onde ele tinha uma ação espiritual, entenda, uma ação espiritual de proteção e cuidado. Lembra que nós falamos que Deus coloca anjos para proteger as pessoas? Como também coloca para proteger nações também, ele faz isso. Então, vamos ler, olha, Daniel, capítulo 10, versículos 13 a 21. Olha a história que interessante. Mas o príncipe do reino da Pérsia, agora nós vamos ver aqui um príncipe do reino da Pérsia. Esse aqui é Gabriel falando para Daniel. O contexto é o seguinte: Daniel estava orando, buscando a revelação de Deus. Senhor, ele teve uma visão e ele queria saber o que aquela visão significava. Então ele começou a orar e falar: Senhor, me mostra o que é. Como a resposta não veio logo,
ele fez jejum e oração durante 21 dias. 21 dias orando e jejuando, esperando a resposta de Deus. De repente, Gabriel vem. Gabriel aparece. Olha só, quem é que é o anjo mensageiro? A gente vê que sempre o Gabriel é o anjo mensageiro. Foi ele que trouxe essa mensagem, foi ele que levou a mensagem a Maria, foi ele que falou com José, é ele quem traz. E o que mostra também que Gabriel não é um anjo qualquer, não. Ele é um anjo que também está numa graduação, que ele é aquele que responde diretamente a Deus e traz as mensagens de Deus, quando necessário, às pessoas, de uma forma muito direta do trono de Deus. Gabriel se aproxima de Daniel e fala assim: olha, Daniel, você é um homem muito amado, porque desde o momento que você se colocou em oração, Deus me enviou com a sua resposta. Só que, aí ele fala, aí nós vamos ler o texto, aí ele fala, o que ele fala? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes, olha o que a Bíblia fala aqui, ele é o arcanjo, mas fala, um dos príncipes supremos. Olha que interessante. Miguel, o arcanjo Miguel, é chamado de um dos príncipes supremos. Veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isso, é Daniel falando, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão. Meu Senhor, eu quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e eu mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou-me em mim outra vez e me deu forças. E disse, não tenha medo. Você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste força. Então ele me disse, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Eu li todo o contexto para a gente entender o que está acontecendo aqui. Gabriel fortalece, Daniel estava fraco, né? 21 dias em jejum e oração, ele ficou enfraquecido. Quando Gabriel aparece para ele, o que acontece com Daniel? Daniel desfalece, ele vê aquela figura em forma de homem, olha o que ele fala, parecia homem, não diz que era um homem. A forma que ele apareceu para ele foi em forma de homem. Aquele ser que parecia um homem. Era fabuloso para ele, mas parecia um homem. Ele falou assim, olha, eu não consigo nem falar, eu estou fraco, eu estou enfraquecido. E aí o que Gabriel faz? Gabriel toca nele. A gente vê que os anjos estão e servem o quê? São espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Assim como Elias comeu uma comida dada por anjos, e ele caminhou 40 dias e 40 noites sem sentir fome, né, sem beber e nem comer, quando esse anjo, Gabriel, toca em Daniel, Daniel faz o quê? Daniel logo é fortalecido, mesmo sem comida. Ele é fortalecido. Então, este é o poder, é o serviço que eles prestam aos homens. E aí, Gabriel explica, Gabriel fala, olha, eu vinha, mas um principado chamado Principado da Pérsia, um príncipe da Pérsia, que aí no caso é o quê? Uma potestade demoníaca, me resistiu. Lutou comigo e eu fiquei preso 21 dias, tentando vir sem conseguir. Irmãos, aí é o que a gente entende de uma batalha espiritual nas regiões celestes.
Ele estava lutando, querendo vir, não vinha. O que aconteceu? Veio o reforço. Veio Miguel, o arcanjo Miguel, chamado um dos príncipes supremos. Ele veio e pá! Batalhou com aquele... Lutou com o príncipe da Pérsia. Gabriel pôde passar e trazer a resposta. Mas Gabriel falou o seguinte: para eu voltar, eu ainda vou ter que lutar de novo. E só quem vai me ajudar é quem? Miguel. E aí ele usa esse termo, o príncipe de vocês. Ou seja, o principado de Miguel era exatamente o povo de Israel, né? Aí nós vemos, então, essa questão. E Daniel 12:1 diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Daniel 12:1. Aqui nós vemos Miguel sendo chamado de novo o quê? O grande príncipe que protege o seu povo. Então, fica claro essa ideia de principado, ok? Então, nós temos essa ideia aqui. Então, nós temos a menção do arcanjo Miguel. Existe algum outro arcanjo na Bíblia? Dado nominalmente, não. A gente não vê esse nome, não vê essa menção. Fala do arcanjo que vai mandar tocar a trombeta. Aqui também não diz que é Miguel, né? A autoridade da voz do arcanjo. Não fala ali que é Miguel. Lá em Judas é que fala sobre o arcanjo Miguel, e a gente vê o nome. O único lugar que dá o nome arcanjo Miguel é em Judas. Nós vemos aqui Miguel sendo chamado de quê? De príncipe. Um dos principais, um príncipe, né, guerreiro, um líder, aquela coisa toda. Mas arcanjo somente lá em Judas, versículo 9. Ok? E aí, então, nós temos essa ideia do arcanjo. E quando eu falo de principados, aí, só para a gente não perder o foco, nós temos essa classificação também no mundo espiritual. Paulo, né, em Efésios 3:10, a gente ouve falar sobre tronos, domínios, poderes, potestades, principados. Essas são, vamos botar assim, categorias. Na verdade, aí nós já vemos que ocupam lugares de autoridade no mundo angélico, vamos chamar assim. No mundo angélico existem essas autoridades e esses domínios. E isso fica muito claro. Quando lá em Efésios, Paulo fala: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. E alguns falam potestades do ar, né? Então ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a nossa luta não é humana, ela é espiritual, enfrentando quem? Esses seres. Esses seres. Então, é nesse sentido que a gente vê essa classificação dizendo aqui sobre isso. Por exemplo, em Efésios, capítulo 1, versículo 20 a 21, diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Olha, aqui nesse texto, Paulo está falando daquilo que acontece nas regiões celestiais. Aí ele diz: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. A gente ouve essa classificação, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, nós vemos essa menção do poder e domínio nas regiões celestiais. Poder e domínio. Então, irmãos, existe um mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar. Existe um mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar. Existe um mundo, vamos usar esse termo novamente, um mundo angélico ou angelical que nós não conseguimos dimensionar ou enxergar. Mas ele está atuante neste mundo, ele está agindo neste mundo.
E é Efésios 6,12, né? A nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestes ou nas regiões celestiais. Então, por isso, quando a gente faz... Você vê que a Bíblia toda ela faz essa menção. Em Efésios, ele fala nas regiões celestiais e fala agora a nossa luta é aonde? Nas regiões celestiais. É uma luta que a gente não faz com força humana. A gente faz apenas espiritualmente. Eu não sei se vocês já tiveram... Só a gente vai ter que parar agora, porque depois nós vamos estar falando sobre... A gente falou sobre os arcanjos, e aí depois nós vamos falar sobre os serafins. A gente... Não sei se vocês já tiveram a experiência de expulsar um demônio de alguém. Eu já, algumas vezes eu já tive a experiência de ter e presenciar possessões demoníacas. Aqueles que não acreditam, né? Acham que é uma questão do psique. Eu gosto muito do pastor, ele faleceu já, Edson de Queiroz, um pastor batista, e ele veio aqui aos Estados Unidos pregar, e ele foi num seminário aqui e ele começou a falar sobre possessões demoníacas. Aí os alunos do seminário começaram a olhar um para o outro, um olhar para o outro, e ele falou assim, vem cá, o que eu estou falando aqui? Que eu estou vendo que vocês estão olhando para o outro, o que eu estou falando aqui? Aí ele falou assim, não. Aí os alunos falam assim, não, é porque aqui no seminário eles ensinam que não existe demônios. O que eles ensinam é que existem simplesmente influências psicológicas que levam as pessoas a atitudes desse jeito. São problemas psicológicos. É a externação de problemas psicossomáticos, né? Então, não há a existência real de demônios. Aí ele virou e falou assim, é porque os seus professores não conhecem o Brasil. Se eles fossem lá, então, eles iam ver que eu estou falando a verdade. Ele quis dizer assim só para, né, dizer o seguinte, eu sei do que eu estou falando. Né? Então, essa é uma verdade. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente expulsa um demônio, a gente não usa força humana. Não usa. É a autoridade do nome de Jesus. A gente faz isso no nome de Jesus. Mas eu vou ser sincero para vocês. Quando você participa de algo assim, geralmente, no outro dia, irmãos, parece que eu bati uma laje. Parece que eu bati uma laje. Eu fico todo quebrado fisicamente. Fisicamente. Às vezes as pessoas não têm ideia. Por que eu estou querendo falar isso? É porque aquilo que a gente faz no campo espiritual requer de nós também e há um desgaste físico mesmo sem a gente entender. Quando você prega na igreja, quando você dá um estudo, quando você prega o evangelho, eu vou dizer para você, quando termina a pregação, as pessoas falam assim, falar é muito fácil. Há um desgaste e há uma luta e há uma batalha espiritual nisso que você faz. Porque quando você prega o evangelho, você está pregando uma mensagem que liberta a pessoa. Não é isso? É essa mensagem, a Bíblia fala que não vem da nós, mas você tem que pregar e Deus vai usar essa mensagem para fazer a obra no coração do homem. Não vem de nós, é dom de Deus. Mas você tem que anunciar. Como ouvirão se não há quem pregue? Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. E a pregação da palavra de Cristo. Então, o que eu quero dizer é que quando você prega, irmãos, há uma movimentação no mundo espiritual. Você pode saber que tudo aquilo que a gente faz está sendo refletido no campo espiritual e os anjos entram aí em lutas, nos servindo, agindo, fazendo. Contra quem? Contra esses principados, essas forças espirituais do mal. E é por isso que há um desgaste também físico. Você não sente na hora, mas quando você para, as suas energias, a sua força, ela foi consumida. Ela foi consumida. Você se sente exausto. Parece que você correu, parece que você... É por isso que você vê pregadores, às vezes, quando termina o sermão, você vê... Por que o dia de folga do pregador, do pastor, geralmente é na segunda-feira? Porque no domingo há um desgaste. Quando chega na segunda-feira, é verdade. Você nota, o pastor, ele está assim. Por quê?
Porque, apesar de parecer que ele não fez nada físico, e realmente ele não fez nada físico, o que ele agiu, e quando um pastor, quando um pregador, quando um professor de escola dominical, entende tudo aquilo que a gente faz espiritualmente, ele está agindo num campo espiritual. E há uma batalha nisso. Há uma batalha nisso. O louvor também não é diferente. Quando você louva, quando você toca, quando você ministra, quando você faz. Irmãos, isso, imagina que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Que quando nós tocamos, nós preparamos o ambiente, quando nós cantamos, nós preparamos o ambiente para a manifestação de Deus, para a presença de Deus chegar. É por isso que no templo tinha louvor durante 24 horas, porque a presença de Deus era constante. É por isso que em nossas vidas tem que ter louvor 24 horas, porque a presença de Deus em nós é constante. Amém? Gente, vamos ter que parar por aqui. A gente continua quinta-feira. Aí, quinta-feira, a gente vai falar sobre os serafins e vamos falar sobre os demônios. Sobre os demônios. Anjos caídos são demônios? Nós vamos ver o que teologicamente a gente tem sobre isso. Tá joia? Beleza, então, vamos orar?